Olá, navegante das palavras! Vamos continuar com o assunto feminismo. Hoje eu trouxe para ler para vocês esta obra maravilhosa, Opúsculo Humanitário, que é da Nízia Floresta. A Nízia Floresta é uma das primeiras feministas muito voltada à questão da educação. Ela lutou muito para a educação. Então eu vou ler aqui, e ela, a primeira passagem dela fala justamente da Mary Wollstonecraft, que eu li na última rota, que foi o primeiro tratado mesmo feminista escrito em 1792. Então eu vou começar Opúsculo Humanitário da Nízia Floresta, só para vocês terem uma ideia do tempo dessa obra, mais ou menos. A Nízia faleceu em 1885. Nós estamos bem, digamos, séculos, né? E vamos ver o quanto o mundo mudou de lá para cá na questão mulher, né? Então eu vou ler aqui para vocês que ela pega uma passagem da Mary Wollstonecraft que eu li na rota passada. Então vamos lá, que ela fala aqui do livro dela, né? Esta obra foi publicada em Londres em 1792 e expunha a ideia de que a verdadeira liberdade requer a igualdade entre mulheres e homens. O objetivo de Wollstonecraft, a escritora, né, feminista, era responder ao argumento de J.J. Rousseau, que era um escritor, quando este insistia em que, educadas, as mulheres perderiam seu poder natural sobre os homens. Quer dizer, nós não poderíamos ter acesso à educação. Replica a escritora inglesa: é esse justamente o ponto a que me dirijo. Não advogo que tenham poder sobre os homens, mas sobre si mesmas, as mulheres. Aí está a passagem-chave da obra de Wollstonecraft. As misérias e os defeitos próprios da mulher surgiram por causa da sua dependência em relação aos homens. A educação é um passo para a independência. A solução será habilitar todas as mulheres para saírem no mundo, proporcionar-lhes a oportunidade de desenvolvimento do intelecto para ganharem dignidade pessoal e chegarem a ter filhas mais devotadas, irmãs mais carinhosas, esposas mais fiéis, mães mais razoáveis e melhores cidadãs. Enfim, era propósito de Mary Wollstonecraft criar um novo sujeito social, a mulher que se constitui a si mesma, como alguém que busca realizar-se. Aí uma outra passagem da mesma obra. Ela fala assim: data de tempos imemoriais o costume dos velhos esquecidos das faltas de sua mocidade censurarem acrimoniosamente as da mocidade atual. Isso porque ela morreu em 1885. Está criticando os velhos que falam da mocidade atual, preconizando aquela entre a qual outrora viveram. Assim também acontece aos povos que se vão libertando do império da ignorância, quer dizer, que quando passa a ter conhecimento. Hoje olham alguns como erro o que faziam por dever os seus antepassados. Eu também penso como ela. Eu não gosto daquela frase: ai, você lembra no nosso tempo? Ai, no nosso tempo tudo era melhor, né? Ai, no nosso tempo... Não tem tempo melhor. O único tempo bom que existe é o tempo que eu vivo. Cada geração tem a sua, digamos assim, os seus conflitos são diferentes. Eu nunca vejo que o tempo de ontem foi melhor. Tanto que ela está criticando aqui, e ela faleceu em 1885, falando que os velhos criticam a mocidade. Quer dizer, até hoje a gente tem isso, né? De pessoas mais velhas falando: essa geração. Eu não vejo assim. E aí ela tem uma frase que eu gosto muito: é a natureza do governo de cada sociedade que estabelece a natureza da educação, que confere força ou fraqueza, vícios ou virtudes. É isso, a educação é tudo. Mas nem todo governo está disposto a investir numa educação que ensine jovens a pensarem, né? Eu, graças a Deus, eu tive boas referências, boas e bons mentores que me ajudaram. Eu diria que os livros são um dos melhores mentores. Eu vou seguir com outra feminista, que é a Maria Lacerda de Moura. A Maria Lacerda de Moura, ela nasceu em 1887 e faleceu aos 58 anos em 1945, já no século 20, né? Tô mais perto, tô chegando. E aí eu vou ler, mas esse livro é da Miriam Liftis Moreira Leite, é uma professora que escreveu sobre a Maria Lacerda de Moura. Eu vou ler uma das passagens. Ela diz assim:
Somos sexo à parte, nós as intelectuais. Não há dúvida que os homens nos admiram, nos respeitam, têm por nós consideração especial, mas praticamente, injustamente, para esposas, preferem as melindrosas. Eles chamavam de melindrosas, acho que assim, mais sensíveis, mais assim, com menos conhecimento, né? Uma mulher invulnerável, incorruptível, é virago para os homens. E mulher emancipada, para esses epicuristas das avessas, é sinônimo de mulher fácil e acessível. É por isso que eles se achegam às escritoras com tanto entusiasmo e tanta desenvoltura. Então, é isso mesmo, mulher que pensa, elas não nasceram para esposas, né? Eu me identifico muito com isso quando eu buscava lá o meu príncipe e as meninas falavam, minhas amigas falavam, você precisa mostrar que você não é inteligente. Uma outra passagem aqui, não lhe tira o direito de ser livre, mas toda liberdade exclui o direito de o primeiro semelhante. Concordo plenamente. Seguindo com a mesma professora, a Miriam Liftis Moreira Leite, que também escreveu esse outro livro, Uma Feminista Utópica, que é sobre a Maria Lacerda de Moura, uma grande feminista e uma mulher, nossa, eu devia ter lido isso aos 20 anos. Como acreditava que só temos o dever e o direito de governar a nós mesmos, Maria Lacerda reivindicava o direito de ser dona do próprio corpo e denunciava a hipocrisia das expressões de paz, de intercâmbio, de fraternidade. Ou seja, veja bem, ela reivindicava o direito do próprio corpo. E o que as mulheres vêm falando atualmente? Que elas têm o direito, né, sobre o próprio corpo. E você vê, em 1800, você vê, ela morreu em 1945, ela já reivindicava isso. E parece que até hoje nós não temos esse direito de ter. Então, eu usei um pouco, e eu vou ler um pouquinho aqui, uma passagem da Bíblia, que é de Salomão, que é em Eclesiastes, que é atribuída a escrita a Salomão, diz assim, nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Então, o melhor tempo que você vive é aquele que você está vendo o sol. Tá? Então, o tempo que você vive. O que passou, passou. Tão boa é a sabedoria como a herança, se dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Então, o próprio Salomão já dizia na Bíblia, não vamos ficar falando, aquele tempo era melhor. Primeiro que eu nunca vejo um tempo melhor, porque eu não consigo, nós tivemos Inquisição, 2 grandes guerras, a mulher não podia nem sequer pensar. Essas mulheres, quando falam, é uma feminista, mas se não fossem essas feministas aí, lutarem, uma delas foi guilhotinada por publicar uma declaração em 1791, onde nós estaríamos? Eu adorei minha faculdade, eu adoro estudar, eu adoro ser livre, mas isso, embora eu não tenha encontrado o tal do príncipe para me casar, porque, é claro, muito inteligente, porque o meu erro foi tentar me encaixar. Eu virei um espantalho, porque é claro que eu virei um espantalho. Você, quando não é você mesma, como elas pregam, o direito da mulher ser ela mesma. E quando eu deixei de ser eu mesma, tentei encaixar em um monte de regras, até que um amigo meu falou, a única regra do amor, Celina, é que não existe regra. É isso, navegantes. Para o amor não tem regras. O amor verdadeiro, né? Paz a todos nós.